Minha mãe tentou me recrutar para um golpe no meu trabalho, mas eu ri dela e recusei, escolhendo minha liberdade em vez da manipulação dela. Minha mãe era uma pessoa realmente malvada. Não quero dizer que ela apenas me repreendia ou me dava uma palmada de vez em quando, quero dizer que ela era uma pessoa sádica e horrível, uma desculpa para ser humana, cuja única preocupação na vida era satisfazer seus próprios desejos e ferir as pessoas no processo. Disseram-me que, em algum momento, ela foi uma pessoa boa, que tentava ser gentil e ajudar os outros, embora eu tenha que acreditar na palavra de outras pessoas para aceitar isso. Ela era uma mulher altamente inteligente, que chegou a frequentar uma universidade muito prestigiada localmente e recebeu um mestrado em psicologia. Tinha uma afinidade com a mente humana, com o modo como ela funcionava. Era como Rayman, entendendo as pessoas e como entrar em suas mentes. Isso eu posso atestar. Embora no início talvez ela tenha buscado esse diploma para ajudar os outros, o único propósito que ele serviu foi ajudá-la em seus esforços para mentir, enganar, manipular, controlar, abusar e, em última instância, destruir mentalmente qualquer pessoa que ela considerasse adequada. Aqui estão apenas algumas das minhas histórias de viver com uma pessoa realmente malvada, separadas por marcas para diferenciá-las com mais facilidade. Eu só fui concebido porque minha mãe e a vizinha se desprezavam mutuamente. A ideia de diversão da minha mãe era seduzir o noivo da vizinha e convencê-lo a deixá-la. Depois, intencionalmente, engravidou e, uma vez confirmado, o expulsou de casa enquanto eu ainda estava no ventre. Os médicos recomendaram o aborto, já que eu tinha um buraco na base da coluna. Ela perguntou se havia algum risco para ela, ao que lhe informaram que o único risco seria para mim, pois havia uma alta probabilidade de que eu nascesse com uma deformidade dolorosa, debilitante para toda a vida. Levei a gestação até o fim e, finalmente, nasci. Ela se deliciava muito em contar essa história, dizendo coisas como: "Você nasceu por despeito, só conhecerá o despeito", ou "Você nasceu porque foi útil para mim, e esse é o seu único propósito na vida, e ainda eu poderia ter abortado você, deveria ter feito isso. Você me deve isso até hoje." Nunca conheci o homem que a engravidou. É importante para mim deixar claro que raramente minha mãe foi fisicamente abusiva conosco, as crianças, embora as vezes em que foi com outras pessoas tenham sido terríveis. Era uma mulher muito grande, media 1,78 m e pesava cerca de 113 quilos. Frequentemente usava seu tamanho para intimidar as pessoas, e quando isso não funcionava, usava para espancá-las. Quando eu era muito pequeno, acho que tinha cerca de 5 anos, minha mãe estava com uma de minhas irmãs e comigo no carro. Lembro-me de achar que o carro fazia um barulho incomumente alto. Lembro-me da minha irmã chorando em silêncio no banco de trás. Lembro-me de um rangido alto e de sentir que estava sendo empurrado para frente no assento. O cinto de segurança me machucava. Minha mãe praticamente se lançou para fora do carro e bateu a porta antes mesmo de pararmos. Olhei para trás, para minha irmã mais velha, e tentei expressar minha confusão. Ela me disse para ficar quieto e tampar os ouvidos. Eu o fiz, e por um tempo não ouvi nada. Depois, minha irmã começou a chorar desconsoladamente, então tirei as mãos dos ouvidos. Foi então que ouvi gritos e batidas vindos de dentro da casa. Minha mãe havia entrado na casa. Os gritos pareciam muito irritados. Eu sabia que uma das vozes era da minha mãe, a outra, eu não conseguia identificar. Depois, a voz da minha mãe ficou mais alta, assim como as batidas. A outra voz passou de raivosa a assustada. Lembro-me de que soava como alguns dos filmes de terror que eu costumava espiar por portas entreabertas altas horas da noite. Minha irmã implorava que eu tampasse os ouvidos, quase histérica, e tentava forçar minhas mãos sobre eles novamente. Mas então a porta se abriu de repente e minha mãe saiu correndo. Ela se lançou no carro, o barulho voltou, e o carro ficou barulhento novamente. Não me lembro de mais nada sobre isso. Só muitos anos depois me explicaram que minha mãe e minha tia tinham uma discussão pendente naquele momento. E finalmente culminou quando minha mãe, completamente bêbada, ouviu uma mensagem de voz da minha tia, furiosa. Ela colocou minha irmã e a mim no carro e dirigiu embriagada até a casa da minha tia. Os ruídos que ouvi foram delas discutindo e, depois de um tempo, minha mãe enlouqueceu. Os sons de pancadas eram dela quebrando os móveis que minha tia usava para se proteger. Depois, ela quebrou uma cadeira em cima da minha tia e a golpeou com uma das pernas da cadeira. Ela quase morreu, aparentemente. Minha tia é uma mulher encantadora, com um coração de ouro. Ela sempre nos amou, a mim e as minhas irmãs, e eu sempre invejei meu primo por isso. Bem, uma vez, quando eu era um pouco mais velho, na idade de ir para a pré-escola, minha mãe foi me buscar.
Ela estava estranha, mas incrivelmente gentil. Parecia estranho, mas, para o meu cérebro de criança, era maravilhoso. Ela estava de tão bom humor e queria que eu também estivesse. Lembro que ela falava de um jeito esquisito, embora uma das funcionárias da escola, que ajudava a colocar as crianças nos carros, parecesse muito preocupada. Ela fazia perguntas estranhas para minha mãe e, finalmente, me perguntou se eu tinha certeza de que queria ir com ela. Que pergunta era aquela? Era claro que sim, era mamãe, e ela estava tão feliz em me ver. Por que eu não iria querer ir com ela? Lembro que minha mãe tinha um sorriso realmente estranho, mas ela não olhava para mim, olhava além de mim. Não sei quanto tempo durou a viagem, mas lembro que foi estranha e brusca. Depois, minha mãe começou a entrar em pânico. Agarrando meu braço com força, me empurrou para o chão do banco traseiro, jogou um monte de coisas em cima de mim e disse que estávamos brincando de esconde-esconde, e que eu precisava ficar absolutamente em silêncio. Eu disse que não queria brincar, mas ela disse que eu tinha que fazer isso e que eu tinha que calar a boca e ficar quieto para podermos começar. O carro parou, e então ouvi uma voz masculina abafada. Eles conversaram por um tempo, e lembro que o homem disse, só volte para casa agora ou vão levar você. Ela agradeceu e fomos embora. Ouvi a porta se abrir e fechar. Ela saiu. Não sei quanto tempo fiquei lá, mas eu estava tão assustado por quebrar as regras do jogo que permaneci imóvel. Depois do que pareceu uma eternidade, eu precisava ir ao banheiro, mas sabia que era contra as regras me mexer. Fiquei ali até que, eventualmente, fiz xixi em mim mesmo, porque segurar doía demais. Comecei a chorar, mas tomei cuidado para não me mexer nem fazer muito barulho, porque essas eram as regras. Lembro que, eventualmente, a porta se abriu de repente, e minha irmã mais velha tirou as cobertas de cima de mim. Comecei a chorar e a pedir desculpas a ela. Eu estava tão arrependido por ter feito xixi e tão arrependido por ter quebrado as regras. Não conta para a mamãe que eu quebrei as regras, por favor. Ela apenas me acalmou e me abraçou por um bom tempo enquanto eu chorava. Já estava escuro, e acabei adormecendo nos braços dela. Minha mãe havia começado a beber assim que acordou naquele dia. Quando foi me buscar, ela estava tão bêbada e drogada com sei lá o que mal conseguia falar coerentemente com a assistente da escola. No caminho para casa, ela foi parada por um policial. Fiquei surpreso que o policial a deixou ir, já que era uma cidade pequena e ele não sabia que havia uma criança no carro. Mas nunca vou entender por que a assistente me deixou ir com ela. Depois fiquei sabendo que fiquei dentro do carro por várias horas. Minhas irmãs tentaram desesperadamente acordar minha mãe, que estava completamente apagada, para perguntar onde eu estava. Quando não conseguiram, saíram para me procurar. A irmã mais velha, entre minhas duas irmãs, foi quem me encontrou, esquecido no carro. Nunca contaram isso para minha mãe. E lavaram minhas roupas para que ela não descobrisse o acidente. Quando eu estava na pré-escola e a internet mal começava a existir, minha mãe descobriu o que ela acreditava ser o amor através de uma sala de bate-papo online. O homem com quem ela se encontrou se chamava Jimmy e morava em Indiana. Ele veio nos visitar uma vez, trouxe para minhas irmãs uma camiseta e um par de sapatos, e para mim, um carrinho controlado por controle remoto. Isso foi o suficiente para que minha mãe decidisse nos mudar da nossa cidade natal, Helena, Montana, para South Haven, Indiana. Ela e meus avós brigaram muito nas semanas seguintes. Depois, a casa foi empacotada em um caminhão, o carro colocado em um reboque, e nós 4 fomos carregados e partimos. Após vários dias e alguns desvios, finalmente chegamos à casa de Jimmy. Lá estava ele, seu filho adulto e 2 crianças, um menino e uma menina, que tinham mais ou menos a mesma idade das minhas irmãs. Não tenho ideia de quem eram essas crianças, elas simplesmente estavam lá. Minha mãe e Jimmy passaram os dias seguintes trancados no quarto, e eu nunca vi ele sair. O filho dele ficou na sala de estar, bebendo cerveja e assistindo TV, enquanto nós 5, as crianças, ficávamos em um quarto com apenas um colchão no chão, 2 ou 3 almofadas, cobertores e alguns sacos de dormir. O quarto tinha roupas e brinquedos amontoados nas bordas. As crianças eram educadas e passávamos o tempo brincando, mas eram quietas e nervosas, não falavam muito sobre si mesmas, só perguntavam sobre nós. Lembro que minha irmã mais velha tentou sair para dar uma caminhada uma vez, mas houve gritos, e ela voltou para o quarto com a bochecha vermelha e chorando. Minha outra irmã e eu tentamos descobrir o que aconteceu, mas ela apenas se sentou no canto, encolhida e chorando. A menina pequena nos disse que as crianças não podiam sair do quarto, exceto para comer.
Depois de alguns dias, não sei quantos, lembro que minha irmã me acordou me sacudindo. Ela parecia nervosa, mas disse que eu precisava levantar. Acho que era de noite, ou talvez de manhã bem cedo. Me ajoelhei e olhei ao redor. No colchão estavam o menino e a menina, e eles estavam nus. Simplesmente sentados ali assim, e nos disseram para tirarmos a roupa. A irmã mais nova das minhas duas irmãs e eu perguntamos por quê, e eles disseram que era um jogo e que tínhamos que brincar. Então, também tiramos nossas roupas. Minha irmã mais velha simplesmente ficou sentada no canto, abraçando os joelhos, nos observando. Então a porta se abriu. Era o filho de Jimmy. Minha irmã e eu estávamos apavorados achando que seríamos repreendidos, mas ele simplesmente abriu uma cerveja e se recostou na porta. Jimmy coçou o pescoço e disse, continuem. A lembrança termina aí. Sinto-me grato por isso. Minhas irmãs e eu nunca falamos sobre isso. Parece que pouco tempo depois disso, minha mãe terminou com Jimmy e conseguimos nossa própria casa em Portland, Indiana. Nunca compartilhei essa história com ninguém. Quando eu tinha cerca de 9 anos, vivíamos nos subúrbios de Gary, Indiana. Era um lugar duro, fudido. Éramos brancos pobres e estávamos muito longe de casa, e o gueto sabia disso. Não consigo dizer quantas vezes apanhei de outras crianças. Fui criado para nunca, jamais, bater em uma menina. Então, quando minhas 3 principais agressoras se tornaram 3 meninas negras, eu estava ferrado. Elas me chutavam até me arrebentar todos os dias. Embora, para ser justo, eu me tornei bem durão bem rápido, para um garoto branco e gordinho. Também me tornei mais esperto. Sabia quando elas estariam no parque, quais entradas costumavam bloquear, e aprendi muito rápido que havia algumas ruas pelas quais elas absolutamente não passavam. Na época, eu não sabia por quê. Olhando para trás, acho que era por causa dos irmãos delas e de onde a gangue desses irmãos não dominava o território. Enquanto eu passava meus dias correndo e fazendo amizades com crianças que também não eram brancas e que estavam dispostas a proteger minha bundinha idiota, minha irmã do meio se jogou de cabeça na escola e em todos os programas relacionados que pôde, e quase nunca estava em casa. Minha irmã mais velha estava sempre fora, transando com algum garoto. Minha mãe não tinha emprego, não tinha desde que nos mudamos para Indiana. A única razão pela qual tínhamos moradia era porque tudo era financiado pelo programa habitacional Seção 8. E a única razão pela qual tínhamos comida era porque minha mãe era praticamente incomparável em sua habilidade de enganar o governo e qualquer tipo de ajuda financeira, assistência social ou programas de alimentação. Incontáveis foram as histórias de mentiras nas quais todos nós tivemos que participar, depois de ensaiá-las com nossa mãe. Incontáveis foram os agentes que caíram nas nossas lágrimas de crocodilo. Durante esse tempo, minha mãe estava sempre bêbada ou drogada com crack, ou ambas as coisas. Havia uma porta giratória de homens igualmente fudidos que ela conhecia pela internet. Eles entravam, saíam, ficavam com minha mãe, e a maioria nos maltratava. Foi nesse período que minha mãe cunhou sua frase favorita, que todos nós tínhamos cravada na cabeça: eu não tenho filhos, eu tenho servos. E fomos tratados exatamente assim. Ela nunca fazia nada, exceto passar tempo nas salas de bate-papo e se drogar. Nós éramos os responsáveis pela limpeza, pela cozinha e pelas contas. Minha irmã mais velha teve que conseguir um emprego de meio período no Wendy só para pagar a conta de luz e outras coisas que precisávamos. Se queríamos algo, ou precisávamos encontrar o dinheiro por conta própria, ou pedir aos nossos avós. A segunda opção só era permitida se também conseguíssemos arrancar deles algum dinheiro, o que, claro, assim que fosse obtido, tinha que ser entregue imediatamente a ela. No entanto, sempre havia festas como o Halloween, em que nos era permitido fazer o que quiséssemos. O único custo era que, ao voltarmos para casa, tínhamos que entregar todos os doces para ela. E, é claro, se não tivéssemos conseguido o suficiente, teríamos que sair de novo. Aprendemos rapidamente que o melhor horário para sair era por volta das 11 da noite ou meia-noite, já que a maioria das pessoas já havia terminado de distribuir e simplesmente despejavam tudo o que restava das tigelas em nossas sacolas. Também aprendemos a fazer viagens regulares até o lugar onde escondíamos os doces e saíamos com sacolas quase vazias, dizendo às pessoas que quase não tínhamos conseguido nada, para que nos dessem mais. Aprendemos também que podíamos trocar partes das fantasias entre nós, e a maioria das pessoas não nos reconhecia. O Natal era ótimo, às vezes até recebíamos presentes. Às vezes até podíamos aproveitá-los por um tempo, antes que inevitavelmente fossem penhorados ou vendidos por dinheiro. Esse era um ciclo recorrente.
Sempre que tínhamos algo bom, os dias estavam contados até que nossa mãe penhorasse. O único console que tivemos por anos foi um Super Nintendo com Super Mario World 4 ou algo assim. Embora, quando o PlayStation 3 já estivesse no mercado há alguns anos, finalmente conseguimos juntar algum dinheiro e comprar um PlayStation 2 pela primeira vez. Então passamos dias nos revezando para jogar os 3 jogos que tínhamos. Surpreendentemente, conseguimos aproveitá-lo por alguns meses, até que foi penhorado. Veja, minha mãe havia transformado isso em um golpe. Ela penhorava todas as nossas coisas, depois nos dava um valor que tínhamos que conseguir com nossos avós. Usava esse dinheiro para recuperar os itens penhorados, e todo o lucro ia para ela. Nosso único descanso era todo verão, quando minha irmã e eu passávamos 3 meses com nossos avós em Montana. Sim, mas é claro, eles tinham que pagar para nos buscar e depois para nos levar de volta. Quanto à vida lá, eventualmente um grupo de mexicanos se mudou para a casa ao lado e nos acolheu como família. Nos davam comida quando estávamos com fome e garantiam que ninguém na vizinhança nos incomodasse. Eles não davam a mínima para nossa mãe, mas seus filhos eram intocáveis. Agradeço as minhas estrelas da sorte por José e seus filhos, Omar e Marco, que se tornaram meus 2 únicos amigos de verdade. Gosto muito daquela família. A avó, embora não falasse uma palavra de inglês, resmungava e nos apontava para as cadeiras na mesa e nos fazia comer até ficarmos cheios. Nós a chamávamos de a mexicana, e ela era incrível. Há outras histórias horríveis daquela época também. Tentarei ser breve. Uma vez, minha mãe ficou tão bêbada que expulsou o namorado da minha irmã mais velha para fora de casa e cercada por um grupo de vizinhos mexicanos bêbados que aplaudiam da festa de fim de semana. Minha mãe procedeu a espancar e repreender o namorado da minha irmã por tê-la deixado sozinha na noite do baile de formatura. Suponho que ele merecia, era um idiota de Porto Rico que tentava ser galante com qualquer coisa que tivesse pulso. Depois teve a vez em que ela estava completamente bêbada e me levou ao Wendy's. Ao fazer uma curva, foi tão rápido que a porta do passageiro da nossa velha caminhonete saiu voando. O cinto de segurança também não funcionava, e enquanto eu saía pela porta com a cabeça a menos de 30 centímetros do chão, ela nem sequer reduziu a velocidade. Apenas riu e disse, ou nada, ou se afoga, otário. Eu escolhi nadar, eventualmente. Quando eu tinha uns 11 anos, tivemos que empacotar tudo em uma única noite, e meus avós vieram nos buscar. Acontece que minha mãe tinha muitas dívidas com traficantes, e eles disseram que, se ela não pagasse, cobrariam de outra forma. Minha irmã mais velha ficou para trás, agora com 2 filhos e grávida do terceiro, morando com o namorado, e nenhum dos 2 tinha emprego. Voltamos para Montana 2 dias depois, com meus avós dirigindo direto, parando apenas para abastecer e comer. Minha irmã e eu tivemos que deixar quase tudo o que possuíamos. Nossa mãe nos disse que podíamos escolher 3 coisas pequenas cada um para levar, já que só havia espaço limitado no reboque, e, claro, suas coisas tinham que caber também. De alguma forma, ela me fez deixar para trás minha gata Vanilla, que eu tinha desde que a resgatei como uma filhote de rua, a única coisa que eu amava e pela qual me sentia amado. Mas tudo bem, porque pelo menos minha mãe pôde levar sua gata Tiger. Ela trancou Vanilla e sua ninhada recém-nascida no galpão para que morressem. Minha irmã conseguiu fazer uma ligação secreta para José, que abriu o galpão e as libertou. Disseram-me que ele encontrou um bom lar para elas, com uma família que parecia gostar delas. Por isso, tudo bem, elas tiveram uma vida melhor. Quando chorei no caminho de volta para Montana, minha mãe me mandou calar a boca. Quando meu avô disse que eu estava arrasado e que ela deveria respeitar isso, ela respondeu, é meu filho e eu digo que ele não merece nada. Estávamos morando em Helena por um total de 2 meses antes de eu atear fogo na minha própria cama, ligar para a polícia e finalmente ser preso e internado em um hospital infantil, os melhores 10 meses da minha infância. 3 meses em casa depois disso, e eu soube que precisava fazer algo mais drástico. Uma ameaça ao meu vice-diretor mais tarde, e conquistei um ano longe dela. Fui colocado em um abrigo para jovens, onde os funcionários comuns eram pessoas maravilhosas, mas a gerente gostava de nos atormentar. Isso não me incomodava. Enquanto eu estava lá, minha mãe quebrou o braço da minha irmã durante uma briga. Embora a polícia tenha sido chamada, nada foi feito. Então minha irmã simplesmente se mudou de casa. Minha mãe permitiu porque, de qualquer forma, ela era uma vadia mimada para ela. Eventualmente, depois de sair do abrigo, minha mãe nos mudou para Salt Lake City, Utah, para morar com o pai biológico da minha irmã mais velha, já que eles haviam se reencontrado.
Por algum motivo, houve problemas com minha matrícula escolar, provavelmente porque eu só havia recebido cerca da metade da educação que deveria ter tido durante todos esses anos, e os registros que existiam mostravam, na maior parte, menos de 20% de presença ou notas. Eu já havia abandonado a escola havia muito tempo. Não era que fosse difícil demais, honestamente, era só que era incrivelmente entediante. Não me ensinavam nada que eu já não soubesse, e a escola não significava absolutamente nada no meu grande esquema das coisas. Olá! Depois de alguns meses morando lá, finalmente me matricularam. Mesmo assim, eu não fazia nada. Só aparecia nas aulas que me diziam e me sentava lá. Nunca coloquei sequer meu nome em um papel naquela escola. Consegui ser expulso mais rápido do que planejava. O pai da minha irmã só queria saber por que e me disse que eu precisava escrever um relatório com pelo menos 1.500 palavras explicando o motivo. Isso me surpreendeu um pouco, ninguém nunca havia me pedido explicações sobre nada. Então escrevi. Exatamente 1.500 palavras, porque eu não sou trabalhador gratuito, e foi uma resposta honesta. Ele chegou em casa e leu em voz alta, na frente de mim e da minha mãe. Conforme lia, começou a fazer uma expressão de surpresa e me olhava com preocupação. Nunca tinha recebido esse tipo de reação, não de alguém tão próximo da situação. Mesmo meus avós foram impotentes para parar minha mãe. Mas esse homem, talvez ele se importasse. Talvez pudesse ajudar. Nunca chegou a terminar a leitura antes que minha mãe arrancasse o papel de suas mãos, o rasgasse e começasse a gritar comigo e a me bater por contar mentiras como o bastardo que eu era. Anos depois, ainda em Salt Lake City, a situação era praticamente a mesma. Nós três vivíamos em um complexo de apartamentos caindo aos pedaços. Quase nunca tínhamos comida. Quando havia, não durava muito, e eu só comia o que minha mãe não gostava. O pai da minha irmã e minha mãe já haviam mergulhado novamente nas drogas. Ele trabalhava turnos de 20 horas como mecânico, sozinho, só para ganhar dinheiro insuficiente. E além disso ele traficava drogas o tempo todo para cobrir os buracos, e, claro, para alimentar seu vício, embora principalmente o da minha mãe. Eu já havia sido expulso de quase todas as escolas da região e estava prestes a ser expulso novamente. Ele quase nunca estava em casa. Ela não fazia nada além de beber, se drogar e assistir novelas de péssima qualidade na TV aberta. Eu tinha um computador sucateado que ainda rodava o Windows 98. As únicas duas coisas que eu podia fazer eram escrever no Word e jogar Space Cadet. Tive outro PS2 por um tempo, até que alguns dos amigos dela chegaram enquanto eu estava na escola, entraram no meu quarto e roubaram os cabos e a maioria dos meus jogos, embora, muito provavelmente, tenha sido ela mesma quem vendeu tudo por mais drogas. A partir daí, tive que usar o cabo de força de uma impressora velha. Não era o cabo certo, e o console só funcionava por uns 5 minutos antes de desligar, demorando horas para conseguir ligar novamente. Esse foi, sem dúvida, o momento mais sombrio da minha infância. Eu não tinha amigos. A escola e todos os professores me odiavam. Achavam que eu era apenas um idiota preguiçoso. O único adulto que se importava já havia sido torcido emocionalmente pela minha mãe. Ele chegava em casa às 2 ou 3 da manhã, ela lhe contava alguma história e ele me arrancava da cama aos gritos, às vezes durante 2 horas seguidas. Eu era um amontoado de lágrimas e ranho, histérico demais para conseguir dizer uma única palavra. Ela ficava no sofá fumando, sorrindo, enquanto ele estava no trabalho. E se eu não estivesse na escola, ela me obrigava a vestir as piores roupas que eu tinha, me fazia esfregar terra no corpo e depois me deixava em algum estacionamento por aí. Eu só podia usar um telefone público para chamá-la quando tivesse conseguido dinheiro suficiente. Mas, é claro, eu tinha que ter exatamente o valor que ela queria, mais os 75 centavos para ligar. Eu não podia ficar devendo, certo? Um dia, quando me recusei, ela começou a se irritar, gritou comigo, me ameaçou enquanto eu estava sentado na beira da cama. Ela disse: "Se você não se mexer agora, vou te bater até você não conseguir mais se mover." Eu disse para ela fazer o melhor que pudesse. O primeiro soco acertou direto na minha orelha. Doeu tanto que comecei a chorar instantaneamente. Me levantei e a encarei. Ela era uma mulher grande, mas mulheres grandes criam filhos grandes, e eu já media quase 1,80 m aos 15 anos. Ela era grande, mas eu finalmente era maior. Ela bateu de novo, e não sei como fiquei de pé. Eu estava vendo estrelas e passarinhos. Acho que talvez ela tivesse razão no fim das contas, nasci para enfrentar uma vadia. Ela disse que me trouxe a este mundo e que com certeza podia me tirar dele. Eu sorri e disse: "Já falei,
Faço o melhor que puder. Ela bateu a porta na minha cara, e nunca mais encostou um dedo em mim. Os únicos amigos que eu tinha no mundo eram nosso cachorro Yassi, um bobo alegre que amava lamber qualquer coisa, e nosso gato Jorge, que dormia comigo quase todas as noites enquanto eu chorava. Eventualmente, as coisas chegaram a um ponto crítico quando o oficial de condicional do pai da minha irmã finalmente o pegou e o mandou de volta para a prisão. E minha mãe não tinha como cuidar de mim, então me vendeu por dinheiro de drogas aos meus próprios avós. Ela pediu $500. Mas eles já estavam tão esgotados financeiramente que só conseguiram juntar 100, e ainda assim vieram me buscar. Ela aceitou o dinheiro. Alguns dias depois, eles vieram me buscar. Só pude colocar minhas roupas e algumas coisas básicas no caminhão, e só pude levar o Jorge. E assim fui deixado para trás. Ele saiu do carro em que vivia semanas depois, e foi atropelado por um carro. Eventualmente, para minha mãe, me tornei $100. Que foram direto para as veias dela, numa única dose. Foi tudo que custei para ela. Nunca mais a vi desde então. Ela tentou entrar em contato algumas vezes. Pode tentar o quanto quiser. Nunca vou deixá-la voltar para minha vida. Há muito tempo deixei para trás a raiva e a amargura que sentia por ela. Não é rancor que me mantém longe. Talvez ela seja uma pessoa diferente agora. Talvez ela realmente tenha mudado. Mas simplesmente não vale o risco para minha felicidade. Não sei por que ela está brava. Afinal de contas, foi ela quem me ensinou que as pessoas são apenas números. E essa vadia é um déficit vivo. Sei que tudo isso foi muito pesado de contar. Honestamente, não consigo descrever como é finalmente libertador tirar tudo isso de dentro, depois de todos esses anos. Agora estou muito melhor, e, embora minha vida ainda tenha muitos problemas neste momento, sei que vou conseguir. Aquele homem de quem falei, o pai da minha irmã, agora também é meu pai. Ele mudou de vida. Voltou para o norte para ficar perto da minha irmã e de mim. Ganhou o título de pai para mim. E eu passei a amá-lo como o único pai que sempre precisei. Minha irmã do meio agora é casada e tem um filho. Tem um trabalho em tempo integral que paga bem, e um diploma em serviço social que ela espera um dia usar isso para ajudar crianças como nós. Minha irmã mais velha ainda mora em Indiana, mas espera se mudar com a família de volta para onde nossos corações nunca deixaram, Montana. Ela tem um namorado incrível, que a trata bem, e 5 filhos que tem a sorte de chamá-la de mãe. Ambas as minhas irmãs são as melhores mães que uma criança poderia esperar, e não sinto nada além de orgulho e amor por elas. Minha mãe era uma mulher má. Ela entrava na sua cabeça. Era pior do que te fazer sentir mal, ela fazia você se sentir como se fosse pior do que nada, e fazia você acreditar que merecia isso. Ela usava qualquer fraqueza, qualquer emoção, qualquer coisa que pudesse. Era um buraco negro que sugava o amor, a felicidade e a vida de todos e tudo ao seu redor. Ela não era uma mãe, era um parasita que conseguiu procriar. Nada mais, nada menos. Dito isso, já não culpo mais minha mãe, porque simplesmente não adianta. No entanto, tenho bastante culpa para distribuir entre todos os adultos inúteis ao longo do caminho que poderiam ter ajudado, mas não ajudaram. Não consigo te dizer quantas vezes tentamos contar aos nossos professores, aos assistentes sociais da escola, aos policiais, às pessoas que ligaram, a qualquer um que nos ouvisse sobre toda a merda que estava acontecendo, e nenhum deles, nenhum sequer, levantou um dedo para ajudar. Suponho que ser pobre te torna invisível. Nossos avós até tentaram obter a guarda uma vez, mas os tribunais decidiram a favor da nossa mãe porque não havia provas de abuso físico, e as crianças devem ficar com suas mães. Se eu pudesse ter um minuto numa sala com todos esses imbecis, eu os faria sentir o desespero e a impotência que todos nos deixaram sentir. Deixando isso de lado, aqui estão algumas lições positivas que tirei de tudo isso. Sangue nem sempre é família, e família nem sempre precisa ser de sangue. Apesar do que te digam, você pode escolher sua família. Você não deve nada a ninguém só porque nasceu. Você não pediu para nascer. Não foi sua escolha, e você é o único dono da sua vida. Não importa o quão ruim esteja, ou o quão escuro pareça, sempre há uma forma de seguir em frente. Faça o que for necessário para continuar. Está tudo bem não estar bem, e está tudo bem falar sobre isso. Encontre as pessoas que te amam, não importa quem sejam. Essas são as únicas pessoas que valem a pena ter na sua vida. Não se sinta mal por se livrar do resto. A única forma de impedir que o câncer se espalhe é cortá-lo.
Nem todo abuso é físico, as piores feridas são aquelas que ninguém pode ver. Você pode sobreviver a qualquer coisa. Eu sobrevivi, e eu não sou nada especial. Atualização 1. Eu estava com tanto medo de publicar isso, mas o apoio que recebi honestamente significa mais do que consigo descrever. Chega de palavras calorosas, prometo que o próximo capítulo será mais interessante, caso alguém se interesse. Então, aqui vamos nós, o melhor e o pior das coisas novas que aconteceram e algumas histórias que sempre quis contar, mas que deixei de fora no meu primeiro post. Segura firme, acho. Primeiro, o mais recente, o tornado malvado voltou. Eu devia ter percebido que o retorno da minha mãe à minha vida aconteceria em algum momento, mas sinceramente, não esperava que fosse agora, e muito menos dessa forma. Ela apareceu no meu trabalho. Olá! Deixa eu montar o cenário. É uma terça-feira, moro de novo em Montana, trabalho empilhando caixas num depósito de varejo bem básico. Viro-me, lá está ela, maior, mais velha, mas inconfundível, daquele jeito que só os narcisistas verdadeiramente resilientes conseguem ser. Apoiando-se em uma bengala, com o cabelo inchado e tingido de preto novamente, como se achasse que ainda tinha 35 anos e não estivesse se aproximando dos 60. Nossos olhos se encontraram por um segundo congelante. Ela tentou usar aquela voz doce, a que sempre precedia uma tramóia. Fiquei paralisado, mas os anos de terapia e o tempo fora da órbita dela me impediram de fugir, de murmurar "ó Deus", ou de pedir desculpas só por estar respirando. Ela começou com lágrimas de crocodilo e as velhas frases: estou doente, preciso de você, mudei, família é o que importa. Eu esperava algum apelo desesperado por dinheiro, errado. Ou talvez quisesse se mudar, duplamente errado. Desta vez era algo mais complicado. Ela havia usado seus poderes de destruição familiar em algum novo pobre coitado em Seattle. Aparentemente, ele tinha dinheiro e estava começando a perceber o golpe. Então ela queria que eu interpretasse o papel de filho amoroso e leal, numa visita que aumentasse sua credibilidade e ajudasse a executar mais uma rodada do golpe. Sou apenas uma mulher doce e incompreendida que ama a família. Eu ri. Na verdade, ri na cara dela como um maníaco. Pela primeira vez, vi surpresa em seu rosto, como se o velho manual dela tivesse algumas páginas faltando. Eu só disse: você devia ter contratado um ator. Eu não trabalho de graça. E voltei ao trabalho. A última notícia que tive foi que ela se mudou novamente para Spokane e foi expulsa imediatamente de um programa de assistência habitacional por brigar com um vizinho de 40 anos por causa de cheques de invalidez. Fofoquinhas familiares, algumas boas, outras malucas. Minha irmã mais velha finalmente conseguiu. José arrumou os filhos, alugou um reboque e chegou a Helena como um comboio de uma só mulher. O carro quebrou no meio do caminho, claro, mas José, de Indiana, organizou um GoFundMe depois que nos reconectamos pelo Facebook. Sim, o mesmo José cuja mãe nos salvou em Gary. Agora ele é pai, tem um negócio de jardinagem, e aparentemente ainda se lembra de quando minha mãe ameaçou chamar a imigração para levar a avó dele só porque ela não quis dividir o queijo do governo. Sim, isso aconteceu. Minha irmã mais velha está prosperando. Agora trabalha em uma creche, onde juro que metade dos clientes são professores e assistentes sociais locais, fazendo pelas crianças tudo aquilo que nós desesperadamente precisávamos e nunca recebemos. Semana passada, uma das crianças adotivas perguntou a ela se ela tinha alguma família de verdade. Ela apenas sorriu e disse: querido, você pode escolher sua família. Olhe para nós. E abraçou os 5 filhos que tem. Eu chorei. Minha outra irmã, meu alicerce, aquela que sempre me protegeu, está, sem ironia, arrebentando. Conseguiu um emprego como assistente jurídica numa firma que ajuda crianças a saírem de lares adotivos abusivos. Tem um novo namorado que todos realmente gostam e que vem jogar Mario Kart com a gente. Velhos hábitos custam a morrer. Ela finalmente se abriu sobre Jimmy e aquela casa em Indiana. Nós dois conversamos sobre fazer terapia. Não vou mentir, me destruiu um pouco saber que ela carregava a mesma culpa e confusão que eu por tanto tempo. Agora o grande plot twist, o segredo do vovô. Lembram dos pais da minha mãe? As únicas pessoas estáveis que tivemos, mesmo que os tribunais não tenham lhes dado ouvidos? Pois é. Depois do meu último post, meu avô entrou em contato. Agora com 87 anos e mais lúcido do que nunca, ele me contou um segredo que minha mãe nunca deixou escapar. Depois que nos acolheram da última vez, eles contrataram um detetive particular para seguir minha mãe por 3 meses. Isso mesmo.
Pegaram os cheques da Previdência e pagaram um investigador para tentar provar que estávamos sendo abusados, para que o tribunal não pudesse mais ignorar. Esse investigador descobriu que minha mãe estava provocando acidentes de carro intencionalmente, fazendo com que batessem na traseira do veículo, sempre depois de assinar uma nova apólice de seguro. Ela fingia lesões e dividia os pagamentos com quiropráticos suspeitos. Treinava o outro motorista sobre como mentir para a polícia, para tornar o acidente plausível e conseguir pagamentos maiores. Ela até usava muletas falsas e esquecia que andava perfeitamente bem quando estava na frente de algumas pessoas, eu, a vovó, os vizinhos, mas não da seguradora. Meu avô me deu uma pasta, sem brincadeira, cheia de anotações do investigador, fotos e relatórios policiais. Minha mãe quase foi acusada de fraude grave de seguro, mas a testemunha principal, seu último parceiro no golpe, desapareceu após ser preso por outro crime. Depois disso, o promotor deixou o caso de lado, já que o Estado não priorizava casos de fraude sem vítima. Meu avô tem algumas palavras bem duras sobre esse promotor. E como isso veio à tona? Este ano, minha mãe foi pega de novo. Tentou uma versão diluída do golpe com um cara que conheceu no Facebook, que, infelizmente para ela, já estava sendo investigado por fraude da Previdência Social. Ela fugiu, desapareceu, agora vive numa van Ford Aerostar usada, segundo o namorado atual dela, que me ligou perguntando se ela algum dia gostou de gatos. O momento mais insano recente, o envelope. Avançando até março passado, chego em casa do trabalho e encontro um envelope grosso e amarrotado enfiado na caixa de correio. Sem remetente. Mas o carimbo postal era de Spokane. Dentro, 13 fotos antigas, algumas minhas e das minhas irmãs quando crianças, outras de animais de estimação, outras de prédios aleatórios que eu meio que reconheço, junto com uma carta escrita à mão, com 8 páginas de texto apertado, e um cartão do Seguro Social que não pertence a ninguém que eu conheça. A carta é uma viagem completa. Ela culpa o sistema por seus erros, afirma que tentou fazer a coisa certa, mas que as pessoas não deixaram. Depois diz que vai sair da cidade. Quando você ler isso, já terei partido, e quer que eu me lembre dos bons momentos. Tenta se desculpar, mal, por alguns detalhes específicos, mas é basicamente um desvio de culpa disfarçado. Queria que você tivesse me ajudado a ser uma mãe melhor. Isso me fez rir de verdade. Na última página, ela escreve: se algum dia quiser me encontrar, pergunte pela loja azul na borda de Saucon Falls. Soiler, se você procurar isso no Google, vai encontrar 1 bilhão de comunidades bizarras, lojinhas esotéricas e relatos de aparições do pé grande. Quase joguei fora, mas meu terapeuta disse para guardar, como lembrete. Não de que as pessoas mudam, mas de que eu já não devo nada a ela. Nem mesmo um encerramento. Conexões surpreendentes. Novas portas. É aqui que a vida melhora de novo. Porque, depois que publiquei meu último post, 2 pessoas da minha infância entraram em contato. Uma era uma antiga assistente social, e, escuta, ela realmente tentou ajudar. Mas disse que sempre era esmagada pelos supervisores ou juízes que achavam que mães sempre sabem o que é melhor. Nos encontramos numa cafeteria, e ela quase chorou dizendo que sentia que nos falhou. Conversamos por horas. Eu, na maior parte, apenas agradeci por ao menos ter tentado. A outra era filha do nosso vizinho mexicano, que tinha mais ou menos minha idade. Ela me disse que a família sempre me lembrava como o menino branco que eles não conseguiam engordar e que sempre se perguntavam o que tinha acontecido comigo e com minhas irmãs. Ela me convidou para a festa de 80 anos da avó dela, em Chicago, na próxima primavera. Então parece que vou pegar um trem cruzando o país com minhas irmãs e abraçar algumas velhinhas. Pela primeira vez em muito tempo, círculo completo, eu acho. Atualização 2. Obrigado a todos que perguntaram por Vanilla e Jorge, os melhores gatos que já conheci. Aqui está o que aconteceu. Vanilla foi adotada por uma família que o José conhecia, que tinha uma padaria e 4 filhos, um deles a usava como gata terapêutica. Vanilla faleceu no ano passado, aos 20 anos de idade, gorda, mimada e, aparentemente, com as sobrancelhas grisalhas e carrancudas até o fim. Hoje, Jorge, minha gata milagrosa, voltou comigo para Montana. Viveu até os 15 anos, dormia enroscada contra as minhas panturrilhas todas as noites, e faleceu tranquilamente, cercada de cobertores e petiscos, 1 ano depois da minha mudança. Eu a enterrei debaixo da macieira no meu novo jardim. Se você me dissesse que eu seria a pessoa responsável por escrever a história da minha família, eu teria dito que era mentira. Mas acho que agora sou eu. Minha terapeuta disse que eu deveria escrever tudo, o bom, o ruim,
O horrível, porque as pessoas precisam saber que é possível sobreviver, até mesmo voltar a rir, depois de um tornado como minha mãe. Talvez esse seja meu próximo passo, escrever tudo como um livro de memórias, para que outra pessoa, que se sinta louca e desesperada, saiba que não está sozinha. Talvez, da próxima vez, eu conte sobre a vez em que minha mãe tentou enganar um televangelista para conseguir óleo de cura. Ou sobre quando ela me ensinou a chorar, aos 12 anos, para uma entrevista de bem-estar social, mas eu usei essa habilidade na escola para colocar um menino em apuros por roubar os sapatos da minha irmã. Desculpa, Marcos. Ou talvez sobre como minhas irmãs e eu encontramos meu verdadeiro pai, o primeiro amor verdadeiro da minha mãe, preso na órbita dela antes de fugir pela própria vida. E como foi esse reencontro?